Olá, boa noite. Vou deixar essa live gravada, ela vai ficar aqui por 24 horas. Depois ela vai entrar lá para o YouTube e você vai poder acompanhar o canal lá, Elson Mandugaia, onde está essa live e algumas outras que virão aí pela frente. Então, caso você esteja entrando agora numa live gravada, você pode assistir também futuramente lá no YouTube, né? Sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Oi, Dani. Oi, Eduardo. Então, a gente vai hoje falar sobre o que eu estava comentando hoje nos stories, que seria então a diferença aí de massagem e osteopatia. E aí tem um bônus também que eu vou estar falando sobre como começar um processo de saúde integral, né? Você pensa em quem quando você sai de casa? Quando você acorda, você pensa em que hábitos? Você observa os seus pensamentos, né? Nós observamos o que fazemos, os nossos hábitos de saúde? Ou a gente acorda e vai para trabalhar, né, Eduardo? A gente geralmente acorda aí e vai para o serviço, vai para a vida, e aí muitas vezes a nossa consciência não fica focada na nossa saúde ou no nosso bem-estar, na nossa vida, no nosso dia a dia, e o nosso crescimento ou o nosso equilíbrio acaba desmoronando em algumas vezes, né? Então, a ideia que a gente vem buscando aqui na Fisiogaia, né, e nos tratamentos que eu venho tratando é encontrar, acima de tudo, uma consciência para a pessoa, ajudar ela a tomar uma consciência e ter a sabedoria de olhar para ela. Olhar para ela não num sentido egoísta da vida, né, mas num sentido assim de olhar para ela, estar bem para assim se relacionar com o mundo, se relacionar com as pessoas que vivem em torno dela, né? E a vida da saúde integrativa, né, que nem a Dani fala, é cuidar realmente então de uma saúde corporal. E aí a gente vai perceber que essa vida corporal ela tem aí conexões com a mente, né, via cérebro. O nosso corpo também trabalha todo conectado com isso. Nós temos emoções e a nossa vida é um turbilhão dessa conexão. Nós podemos falar que são camadas, né, camadas que a gente precisa observar, que fazem parte de um todo, né? Então, quando a gente vai começar a fazer um processo de saúde, então qual que é a primeira etapa que temos, né? Seria cuidar do corpo físico. A gente precisa aqui entender que esse corpo físico existe uma anatomia, né? Então a gente precisa entender que a anatomia ela precisa ser desenvolvida. A gente precisa manter ela em uma boa qualidade. Eu diria que a gente pode fazer alongamentos, fazer uma automassagem, tem que fazer um fortalecimento, sim, como caminhada, com exercício funcional. A gente precisa, sim, às vezes fazer uma academia, né? Cada um tem aí um jeitinho, um esporte, né? Onde também a gente começa a trabalhar a mente junto, né? A gente, quando pratica alguma atividade física, segundo Tamara Russell, ela fala muito que quando a gente pratica o yoga, né, ou exercícios físicos, no fundo, isso também é uma maneira de estar meditando, estar vivendo o momento presente, né? E estar com qualidade no momento presente faz a gente, então, começar a ter consciência de nós, ter consciência de quem somos, né, pessoal? Aí o pessoal que está chegando, eu vou acenando aqui, mas aí eu vou falando aqui para a gente deixar uma gravação bacana e eu passar um conteúdo hoje que venha ajudar você que está aí assistindo, até mesmo agora no YouTube, ou você ao vivo comigo aqui no Instagram, como começar então a perceber que a saúde é integral, né? A gente então está falando que cuidar do físico é bacana, a gente precisa desse físico para viver no hoje, no agora, é o corpo físico que está aqui. E dentro dele então existe diversos sistemas, né? Que no fundo são os órgãos aí que trabalham um para ajudar o outro e todos se manterem vivos aí, não é mesmo, pessoal? A gente tem tanta coisa, né, que se relaciona com as coisas, né? A gente não tem a nossa vida separada de nada, né? Você que é padeiro às vezes precisa
do que compra o pão. O dono do posto precisa desse tanto de gente que tem carro, e no fundo eu, fisioterapeuta, também me conecto com pessoas que precisam ou estão à disposição de cuidar da saúde, de levar uma caminhada, uma vida de maior qualidade, né? De tentar manter aí sim o bem-estar, né? Então a gente está interconectado, os nossos sistemas, como os órgãos, como eu estou falando, estão interconectados, e cuidar desse raciocínio todo, né, dessa integração toda, é parte do nosso crescimento de consciência, né, pessoal? Então, o que eu venho hoje falar é que começar a saúde integral é começar a olhar para o físico, mas entendendo que esse físico, sim, ele é quântico, ele está conectado também com a mente, com as emoções, com um universo de outras coisas, né, que nós sabemos que existe, né, e sabemos que, por evidência, existe aí uma relação, né? Por isso existem muitas técnicas hoje de saúde integrativa, né, que ajudam aí a gente a cuidar das nossas emoções, ajuda a gente a organizar a nossa casa, organizar os móveis, né? Além de, então, a medicina, além dessa medicina que a gente conhece, que é a medicina alopática convencional, né? Então, fora essa medicina que está aí para nos auxiliar a manter a nossa vida, a manter aí a nossa integridade física, né? Então, tem a hora certa de buscar essa medicina, tem a hora correta para isso. Mas a gente não precisa deixar a peteca cair para que a gente possa buscar aí auxílio, né? Então eu indico começar a ter uma consciência do seu corpo, começar a cuidar dele, né? Fazendo exercício, como eu estava falando antes, e fazendo um pouco mais de atividades que nos trazem a mente para o nosso corpo. Eu diria que quando eu faço osteopatia ou alguma prática de terapia manual, qual é o principal objetivo que eu acredito ser importante, né? É fazer a mente aterrar no corpo, né? Quando o paciente, ou quando você que está aqui às vezes no consultório, vem aí meio aéreo e os dias passam e a gente está aí conectado com tantas coisas que a gente faz na vida, né? Aí o paciente ele vem, o cliente ele vem, ele deita, ele se entrega ali para as mãos, ele ajuda, ele vai soltar realmente a mente dele ali naquele momento, né? E esse papel é importante. O papel do terapeuta manual é saber que com o toque a pessoa ela retorna para o agora, né? Quando você se toca, quando você se abraça, quando você encosta o lençol no seu corpo, né? Naquele quarto geladinho, quanto que é gostoso o toque, né? O toque ele nos leva em si para o momento presente, né? E dentro da antroposofia, que é algo que eu sigo bastante aqui, é essa questão que o toque ele faz, né? O tato é o primário, é o nosso sentido primário, né? E quando a gente toca numa pessoa, a gente está fazendo ela voltar para o agora, como que a gente não chega em alguém às vezes e dá um chacoalhão, né? Então esse chacoalhão, esse toque ajuda a gente a voltar para o agora. Tem gente até que fala assim, belisca para ver se eu estou acordado, ver se eu não estou sonhando, não é? Por que isso? Porque o toque ele traz essa magia do estado de presença, né? Nós temos aí vários profissionais estudando já essas relações do toque afetivo agora, né? Descobriram então que alguns tipos de toques mais sutis eles podem ativar áreas do sistema límbico, sistemas que auxiliam aí a nossa informação das emoções, como o nosso cérebro em si gerencia tudo isso, né? Então alguns toques eles auxiliam, né, nessa questão, uns toques mais profundos, mais firmes, eles vão auxiliar aí não só estados emocionais, mas também aí estados físicos, né? A gente apertando às vezes com uma força mais profunda no tórax, ou no abdômen, ou no músculo, tanto com a massagem ou com a osteopatia, nós estamos influenciando aquele tecido a trabalhar melhor. Eu diria diminuindo até a resistência daqueles tecidos, né? E é um abraço para o Lucas, pessoal que está chegando. E a gente com esse tecido modificado, né? O nosso cérebro ele percebe o corpo diferente. E aí a tendência é a diminuir a resistência interna, a permeabilidade do nosso corpo. Eu diria que o sangue vai passar melhor por aquele ponto onde o terapeuta manual ele tocou, né? A diferença então, da grande sacada hoje da noite, o que eu faço? Então, massagem ou osteopatia?
Então a diferença vai estar exatamente nisso que eu estava falando, né? Quais tecidos será que estão em disfunção? Né? Quando a gente procura uma massagem, qual tecido ou qual parte do meu corpo que eu realmente quero que toque? Só que no fundo, o paciente ou você cliente geralmente não sabe identificar o que é que está acontecendo com o corpo, a não ser que você está buscando a terapia manual para relaxar a mente, para descansar o corpo, para sentir aquela sensação gostosa do toque que eu estava falando, né? Então, quando você busca a terapia manual para o intuito de relaxamento músculo-esquelético, a sensação de liberdade, leveza, num toque superficial, num toque muscular, num toque mais tendíneo, um toque arterial na superfície, ele pode sim auxiliar essas sensações de bem-estar, pode ajudar no sistema de drenagem linfática, drenagem venosa do nosso corpo, né? A movimentar essa musculatura. E isso sim é uma ferramenta fantástica. Mas eu diria que a osteopatia ela pode se diferenciar de algumas questões. Primeiro que a osteopatia a gente tem que tirar o nosso paradigma de que a osteopatia é uma técnica só. Né? Então eu diria que a osteopatia ela é uma filosofia, vamos entender assim. Seria uma maneira de entender o corpo, entender que a anatomia dele, né, a nossa estrutura física, ela é parte ou faz parte da fisiologia. Então quando temos uma dor, eu diria que dá para nós entendermos que a anatomia nossa que está provocando essa dor também. Né? E quando a gente tem uma relação fisiológica, como uma diminuição hormonal, um aumento hormonal, ou a diminuição de vitaminas, a diminuição química, ou a oxidação do nosso corpo, a gente sim vai ter uma influência onde? Na nossa anatomia, né? Nas estruturas físicas do nosso corpo. Então, o químico e o físico eles fazem parte. E a osteopatia, que é uma filosofia, uma maneira de olhar para essas relações, essa filosofia tenta entender quais partes do corpo estão rígidas demais, quais partes do nosso corpo estão duras e que fazem com que o nosso corpo, como eu estava falando da permeabilidade, diminua a função, a passagem de líquidos, de sangue, né? E com isso, dentro da osteopatia existe uma maneira de pensar que é a lei da artéria de Still, o médico que veio a desenvolver esse pensamento e essas observações, ele percebeu então que aonde chega sangue de uma maneira correta, o tecido ele tem qualidade de vida. Né? Então, as técnicas elas, né, vão ajudar de que maneira principalmente? Trazendo o sangue para aquele lugar melhor, né? Ajudando a linfa a retornar, o sangue venoso a retornar, vai ajudar, mas com que intuito? Com a filosofia, com o pensamento de tentar encontrar. Então a osteopatia, toda a técnica, digamos, manual para a osteopatia, ela é uma maneira de modificar a estrutura química ou física de um corpo por meio do toque, com a pressão certa, né, com o tempo certo e no local exato, né? Então, sabendo o local, o tempo e a pressão, nós podemos sim, com essa filosofia de encontrar o lugar, né? Tentar, quando a gente encontra esse lugar e modifica, nós podemos então alterar a fisiologia por meio da anatomia, né? Da mesma maneira que pode ser que a nossa estrutura física se altere com químicos, um remédio, se altere com algumas outras coisas, né? Não sei se vocês estão tentando entender aí que estão comigo, mas seria como se fosse uma aula hoje e eu quero estar nessas lives assim desmistificando e trazendo alguns conhecimentos sobre anatomia, fisiologia, sobre o corpo humano, para quem aí ainda é leigo nisso, e eu acredito que conhecer um pouco mais sobre o corpo humano nos auxilia a ter consciência de que, peraí, essa alimentação ela está fazendo bem para o meu corpo? Não, né? Será que essa semana eu pratiquei exercício suficiente ou eu tirei um tempo para fazer um alongamento, a perceber se não tem algo tão rígido no corpo, né? A perceber se eu estou com pensamentos aqui acelerados, se eu estou com pensamentos negativos
crenças que possam estar me limitando ou gerando estresse, emoções nocivas que lá na frente ou imediatamente a ter esses estresses, a gente entende hoje que existe uma oxidação do nosso corpo, existe um aumento de radicais livres, o desequilíbrio hormonal. Nós sabemos que esse desequilíbrio, lógico, ele também é para que o nosso corpo busque a sobrevivência. Quando você leva um susto, é comum que o seu corpo reaja assim, os hormônios reajam, então vai ter um desequilíbrio mais para a sobrevivência. E também dá para entender isso nas próximas lives. Eu acho que tem bastante conteúdo para a gente conversar aqui ao longo de algum tempo agora. Eu estou aqui na nova sede da Fisiogaia, aqui é onde é a nossa sala, que também funciona ou vai funcionar aulas de saúde integral, aulas de exercício, escola da coluna, aulas de mindfulness, né? Vai ter uma gama, digamos, diversa de práticas e bem assim personalizada, onde você não vai, digamos, se enjoar das aulas. Vai ter sempre coisas novas, né? Uma turma diferenciada, e a pessoa vai poder ainda fazer uma aula ou uma sessão individual de técnicas manuais ou técnicas integrativas, né? E é isso, vamos agendar sim, Eduardo, vamos sim, a gente ficou de agendar e é isso aí. A Jana que chegou aí também. A gente vai cuidar bastante da saúde e com esse foco de auxiliar a gente a tomar essa consciência, né? De que o corpo físico ele está ligado a todas as outras coisinhas, né? E aí a gente sabe que essa interação, a Fisiogaia agora está com essa filosofia, então vai estar ao contrário, talvez você não consiga ver direito aqui, mas a gente então inicialmente cuida aí da nossa saúde corporal com algumas técnicas, né? Essa é a primeira parte então da saúde integral, é o nível 1 para a gente cuidar de tudo isso, deixar, como eu falei, o corpo mais leve, o sangue fluindo melhor, para que ele possa o quê? Interagir com o mundo melhor, com o mundo dos pensamentos, com o mundo da nutrição. Por isso, no nível 2 a gente começa a entender que o nosso corpo é quântico, que a gente está realmente integrado a diversas outras questões. Então a gente sim precisa aqui de uma nutrição bacana, de um direcionamento mental bacana com coaching, e para isso a gente tem também amigos parceiros que fazem parte aqui da nossa equipe. A gente tem a microfisioterapia que vai auxiliar a isso de uma maneira bem integrada. Por isso também temos uma colega de Londrina, Claudete Romanizzi, que vem aí cuidar também com a microfisioterapia, e a gente aí faz algumas práticas com vocês para cuidar da saúde, né? E o restante das práticas eu aplico e auxilio você aí com a medicina germânica, com a leitura biológica, com a mindfulness, com a constelação familiar, a perceber melhor também. Então hoje não seria só uma live sobre massagem e osteopatia, mas sim uma pequena aula de como cuidar da saúde aqui na Fisiogaia também. E lógico, eu tenho que já agradecer a presença de você que está aí comigo até agora, né, para que a gente possa gerar essa gestão humana melhor, né? De gratidão mesmo por a gente estar unidos com esse propósito nessa noite. Essa live, como eu falei, vai ficar aqui no YouTube. A gente vai ter várias lives e hoje o propósito é auxiliar você a conhecer um pouco mais sobre como se cuidar, tá bem? Eu já vou indo nessa. Vou agradecer. Hoje não teve travas aqui, eu fui falando o que veio vindo do nosso coração, né? E no fundo, lógico, estava programado eu contar tudo isso para você nessa sequência, mas nas próximas lives a gente vai trazer assuntos diversos, tá joia? E toda semana eu estarei aqui com você em uma live, e algumas outras a gente vai surgir aí de repente, então acompanhe, mantenha aí o nosso contato, e se você quiser conhecer, entra aí, dá um oi para mim após a live e a gente continua conversando, tá bem? Um abraço e até a próxima.